Bom dia, pessoal. Vamos iniciar remotamente as aulas práticas, iniciando com a destilação simples. A destilação é uma operação de transferência de massa que visa separar os componentes constituintes de uma mistura líquida, tendo em vista a diferença de volatilidade que seus componentes apresentam. A transferência de massa se dá entre uma fase líquida e outra vapor, que é criada durante a operação. O vapor criado se enriquece no componente mais volátil. A destilação simples ela é adequada para a separação dos componentes de uma mistura líquida em que os seus componentes apresentam pelo menos uma diferença de 80 graus nos seus pontos de ebulição. Posso citar, por exemplo, uma mistura de óleo obtido na extração de sementes utilizando solventes, onde eu tenho o óleo dissolvido nesse solvente, que é o hexano. E essa mistura é apropriada para se fazer a separação dos seus componentes por meio da destilação simples, porque os pontos de ebulição dos componentes são bem distintos. Já no nosso caso, que vamos fazer uma destilação de álcool e água, mistura álcool-água, nós vamos obter como produto destilado uma solução um pouco mais concentrada do que aquela em que foi iniciada a destilação. Vamos agora olhar em detalhes o equipamento. Neste balão de fundo redondo, a gente coloca a mistura álcool-água. Já está em curso a experiência, onde o aquecimento é feito, a mistura entra em ebulição. Note que a pressão que age sobre a superfície da mistura líquida é a pressão atmosférica. Está aqui um condensador, onde eu vou obter o destilado, que está aberto para a atmosfera. Então aqui eu tenho registrado a ebulição normal dessa mistura, ou seja, a pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então, em ebulição, os vapores atingem o bulbo do termômetro, onde eu anoto a temperatura em que se encontram estes vapores. Eu terei vapores dos dois componentes, vapor de álcool e vapor de água, que a cada momento tem uma composição diferente, pelo equilíbrio líquido-vapor. Como o álcool é mais volátil, então nós vamos ter subtraído da fase líquida o álcool. Então, na medida que o tempo passa, eu vou ter diminuição da concentração de álcool no líquido, e o vapor vai ter uma concentração maior comparativamente em álcool, comparativamente com a mistura líquida. Então, eu tenho aqui o equilíbrio entre as fases líquido e vapor. Produzo vapores dos dois componentes e esses vapores condensam e obtenho o destilado. No experimento, nós iniciamos a contagem do tempo na medida em que forma
a primeira gota de destilado, imerso à temperatura dos vapores. A destilação vai acontecendo, gotas sucessivas vão se formando e cada gota tem uma composição diferente da outra. Isto porque as composições de líquido e do vapor variam com o tempo, e eu tenho apenas um equilíbrio líquido-vapor em que as composições do líquido e do vapor estão variando. Isto significa que uma gota se agrega a outra, vou ter o destilado que vai mudando a sua composição. O objetivo aqui é recolher 60 ml de destilado, partindo-se de uma alimentação de 120 ml de mistura inicial, e o que se faz é iniciar o experimento na primeira gota destilada, onde eu aciono um cronômetro e meço a temperatura dos vapores. A destilação continua e, uma vez recolhidos 5 ml do destilado, eu repito as medidas de tempo decorrido para se obter esses 5 ml e a temperatura dos vapores. O que a gente vai fazer é estabelecer as curvas características dessa destilação. Vamos tabelar tempo desde o início da operação até os 60 ml de destilado obtido, temperatura dos vapores e volume de 5 em 5 ml. Eu registro as medidas da temperatura dos vapores e o tempo decorrido. Uma vez encerrado o experimento, recolhemos 60 ml de destilado. E, evidentemente, não havendo perdas por evaporação durante a destilação, teremos 60 ml de resíduo. A mistura inicial, álcool etílico água, na proporção 1:1, né? Proporção volumétrica. Devemos determinar a porcentagem em massa de álcool nessa solução, nessa mistura inicial que foi colocada nesse balão correspondente a 120 ml. Então, o que se faz? Medimos a temperatura da solução, 22 graus Celsius, e com auxílio do densímetro efetuamos a medida da densidade dessa solução. O valor lido no densímetro corresponde a 0,925. Note bem que é uma densidade relativa em relação à água a 4 graus Celsius. Devemos proceder analogamente para as outras frações. Aqui teremos os 60 ml de destilado. Vamos fazer o resfriamento desse destilado de maneira a controlar a temperatura para 20 graus Celsius e efetuar, com o auxílio do densímetro, a densidade desse destilado.
da mistura álcool-água. Fazemos também a medida, resfriamos o resíduo 60 mililitros de mistura, resfriamos, controlando a temperatura a 20 graus Celsius. Fazemos a medida da densidade dessa solução a temperatura de 20 graus Celsius e, com o auxílio dessas densidades, eu utilizo uma tabela para achar a correspondente composição em massa de cada uma dessas frações. Os dados obtidos experimentalmente estão tabelados aqui nessa tabela. Tempo em segundos, volume em mililitros e temperatura em graus Celsius nos vapores. A primeira gota que foi destilada corresponde ao volume 0. No instante em que foi acionado o cronômetro, 0. E temos a temperatura de 0. Os valores vão ser fornecidos a vocês pela simulação do que foi feito experimentalmente, e aí você vai efetuar a repetição dessas medidas de 5 em 5 mililitros. Então, iniciou a contagem do tempo quando formou a primeira gota de destilado. Lemos a temperatura dos vapores. Uma vez recolhido os 5 mililitros, faça a leitura do tempo desde o início até recolher 5 mililitros e registra a temperatura correspondente. E isso se repete de 5 em 5 mililitros até 60 mililitros. Para estudar as características da destilação simples, nós vamos representar graficamente os valores obtidos experimentalmente. Volume em função do tempo. Então, nesse primeiro gráfico aqui, você tem como o aquecimento é feito uniformemente, então a dependência funcional do volume em mililitros em função do tempo em segundos é uma reta que caracteriza a vazão volumétrica do destilado obtido, né? Então, os pontos da tabela são representados no gráfico e praticamente você vai ter uma reta partindo da origem. O tempo 0, o volume, primeira gota, considero 0 mililitros. O outro gráfico, volume em função da temperatura dos vapores. Você vai ter no volume 0, primeira gota, os vapores já se encontram numa determinada temperatura. Então, parte-se desse ponto aqui no eixo das abscissas. E assim eu vou representando volume e temperatura com esses pares de valores. Você obtém o gráfico correspondente de volume em função da temperatura. E a temperatura em função do tempo, no início, onde iniciou a contagem, primeira gota, a temperatura estava praticamente em 80 graus. E assim ela foi aumentando no decurso da destilação simples. Então, estas curvas, esses gráficos vão representar as características dessa destilação simples. Vamos efetuar também
a determinação da composição em massa de cada uma das frações. A inicial de partida, a de destilado e a de resíduo. Então a gente faz a medida das densidades de cada uma dessas frações na temperatura em que eu tenho estas frações. E com auxílio de uma tabela que vai ser fornecida para vocês lá no material didático, eu posso fazer uma interpolação com temperatura, densidade e a porcentagem de massa de álcool em cada uma dessas frações. Espero que vocês tenham entendido o experimento da destilação simples. Agradeço a atenção dispensada e até a próxima experiência.